Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Olha nós aqui, né? Com esse Café com Fé e Confissão maravilhoso, falando da palavra de Deus, aproveitando. Ontem, terça-feira, tivemos um culto maravilhoso, né? Sobre o culto de oração, trazendo uma palavra de cura, de revelação. Você deveria ir no nosso canal, assistir aquele culto, né? E ver como foi glorioso. Amém? E também divulgar o nosso canal, se inscrever no nosso canal também, né? Na verdade, e indicar o nosso canal Café com Fé e Confissão. Amém? Eu sou o pastor Alberto Fernandes que te amo. Amém? Então, tudo que eu faço, faço em amor. Então, eu quero falar sobre a palavra criada. João capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim: No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi feito pela palavra. A palavra deu forma e deu consistente a tudo, mas precisava de uma voz. Amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Ele é a palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada foi feito sem a palavra. Os versículos de João, capítulo 1, estão falando de Jesus, que é a palavra de Deus personificada. Colossenses capítulo 1, 17 diz assim: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Amém? Tudo foi criado por ele, a palavra, e pela palavra todas as coisas subsistem. Hebreus capítulo 11, 3 diz assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir da forma que não aparecesse. Em outras palavras, entendemos que foi pela fé que os mundos foram moldados, pela palavra de Deus. Quer perceba ou não, você molda seu mundo com as suas palavras diariamente. Quer esteja falando a palavra cheias de fé ou de medo, está dando forma ao seu mundo e viverá nele. Palavras sempre transmitem. Elas transmitirão fé ou medo, dependendo do que você as fala. Se você sempre fala sobre más notícias, isso transmite opressão e medo. Se você fala sobre boas novas, boas notícias, isso transmite fé. A palavra produz segundo a sua espécie. O evangelho é a boa nova de Jesus. E Jesus disse, João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus disse, eu vim. Graças a Deus que ele veio, né, irmãos? A palavra veio para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância. As boas novas da palavra criam uma vida abundante para o corpo e a alma e o espírito. Falar as palavras de Deus cria fé, e a fé é a substância das coisas que Deus nos deu. Vou falar esse pedaço de novo para você, para ficar bem forte aí em você. Amém, queridos? Aleluia. Falar as palavras de Deus cria fé, e a fé é a substância das coisas que Deus nos deu. Então, palavras, elas vão criar imagem. Se você continuar a dar voz à palavra de Deus, se continuar a proclamar as promessas de Deus, elas criarão uma imagem dentro de você. Se você proclamar o que o diabo diz, então terá uma imagem criada pela palavra do diabo. As imagens são criadas e aperfeiçoadas por palavras. Por exemplo, se você nunca tivesse visto o meu automóvel, né, um carro que eu tenho, né, e eu poderia descrevê-lo com tantos detalhes que você teria a imagem da aparência dele dentro da sua mente. Então, quando eu falo, eu crio imagens, né? E essa imagem, ela vem a ser algo para você. E se isso vai ser algo para você, você pode ter aquilo que os seus olhos estão vendo. Então, a provisão de Deus, ela sempre vem da palavra. Quando eu falo a palavra cria uma imagem. Primeiro cria uma imagem na minha mente e depois esta imagem, ela vai vir a existir. O engenheiro primeiro tem uma imagem antes de fazer a planta, o arquiteto antes de criar as coisas e depois a imagem vão dando vida às coisas. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Jesus fez provisões abundantes para o seu povo. Ele providenciou a nossa salvação por meio do sangue de Jesus, a nossa cura por meio das feridas que ele carregou em suas costas. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O modo como você acessa essas provisões é pela fé. Essa fé vem da palavra. Paulo falou sobre isso da seguinte maneira, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A posição de retidão diante de Deus vem somente através da fé. A lei da antiga aliança era fundamentada em obras. A lei da nova aliança é a fé. Debaixo da antiga aliança havia uma justiça limitada, que era recebida por meio de obras. Sobre a nova aliança estamos debaixo da graça. É a única maneira de entrar na graça é através da fé. Efésios capítulo 2, o verso 8, Romanos capítulo 5, o verso 1 e 2. É através da fé e não pelas obras que você entra numa posição de justiça de Deus. Nós nos tornamos justiça de Deus, 2 Coríntios, verso 21, não foi a nossa própria justiça, mas a justiça dele que nos foi imputada. Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, mas devemos agir sobre a sua palavra para possuir o que já foi dado, 2 Pedro 1:3. Aleluia! Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Jesus já nos deu. Não é uma questão de orar o tempo necessário para Deus nos dar. É uma questão de receber o que ele já nos deu. A concepção deve ocorrer no espírito humano. Alguém falou sobre isso da seguinte forma: o que recebemos de Deus deve ser concebido no ventre do espírito, então será manifestado externamente. Salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina, seja o que for que você receba de Deus, deve ser recebido primeiramente no coração, o qual chamaremos de espírito humano. Marcos 11, o verso 24, Romanos 10, 10. A fé opera no coração. Paulo diz, porque com o coração se crê para a justiça. Romanos 10, 10. Você não pode crer com a cabeça. Aleluia, nas coisas que pode crer com o coração. Você pode concordar mentalmente, mas a fé opera no coração. Romanos 10, 8 diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A maneira como você e eu recebemos a fé em nosso coração é ouvindo a si mesmo e falando a palavra de Deus. Tanto a fé em Deus quanto a fé na provisão que Deus garantiu para nós, as duas coisas vêm por ouvir a palavra de Deus. A recíproca nessa verdade é vital conhecê-la. Se a fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus, então a fé no diabo vem por ouvir a palavra do diabo. Você ficaria surpreso com isso se não tivesse ouvido de um pregador que fala a verdade como eu, né? Aleluia! Então, a partir do momento que nós começamos a citar e falar as promessas de Deus, a fé se torna abundante em nosso coração. Por causa dessa fé, nós falaremos palavras que trazem manifestações às coisas prometidas. Aleluia! Deus não está com a mão fechada, ele está com a mão aberta, meu irmão, meu amado querido. Por isso, declare as promessas de Deus, fale as promessas de Deus, continue confessando, crendo no coração e falando com a boca. Você é poderoso em Deus se a palavra estiver poderosa dentro de você. Você é poderoso em Deus se a palavra estiver poderosamente habitando em você. Eu creio que a palavra habita em você e que o Espírito de Deus está sobre você. Você é ungido para falar. Fale a palavra de Deus e você vai ver o resultado que Deus tem para a tua vida. Pisa na cabeça do diabo, esmaga ele, machuca ele, porque ele é derrotado e você é filho de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, no nome de Jesus, amém.